Olá, gente, mais um programa hoje com Marcelo Valente. É bom vocês prestarem muita atenção neste programa do Marcelo Valente, porque tem presente aí. Vem presente. Marcelo Valente, Retratos por Marcelo Valente, é o nome do estúdio dele, Retrato por Marcelo Valentes. O site dele é www.marcelovalente.arte.br. Vocês prestem bastante atenção no programa. O telefone dele é 978894777. Se vocês prestarem atenção, após o programa, a primeira pessoa que ligar para o estúdio dele vai ganhar uma entrevista com Darcy Martins. Quem vai me trazer essa notícia vai ser o Marcelo Valente. E quem vai dar o presente para aquele que primeiro ligar para o Marcelo, que é 11 978894777, vai ganhar uma foto artística da família. Mas, gente, não é essas fotos que vocês pensam por aí, não, viu? Que nós tiramos em celular, máquina fotográfica, nada disso. É uma foto especial. Só tem ele, especialista em fotos pintada à mão aqui em São Paulo. Então, primeiro que ligar para o Marcelo, vai receber da Darcy uma entrevista falando do estúdio dele, como que você se sentiu dentro do estúdio fazendo essa foto. E quem ligar para o Marcelo primeiro também vai adquirir uma obra de arte deste famoso pintor, que é o Marcelo Valente, que o nome do estúdio é Retratos por Marcelo Valente. Então tá aí a dica, tá? Trazendo para vocês agora Marcelo Valente. Obrigada, seja bem-vindo no nosso programa Cultura e Informação, e é um prazer estar entrevistando você aqui de uma coisa tão importante que a maioria das pessoas está se esquecendo, né? Nem olha na foto. Se falar, não, vai lá que tem bastante foto. Olha, eu sinto muito porque eu tenho 2 fotos da minha bisavó, da minha avó. Eu falo, coitadinha, eu não ligava para colecionar as fotos, mas ainda tenho 2. Então, isso é muito bom você ter retrato da família. Marcelo, agora, o que a gente quer e está curioso para saber, vamos bater um papo com um cafezinho da tarde aqui hoje no programa Cultura e Informação. Como que você foi vereador para esse lado da fotografia? Explica um pouco. Sim, Darcy, primeiro, obrigado, né, pelo convite, é um prazer estar aqui com você hoje. E contando um pouco da minha história, né, e como eu cheguei nos retratos e na fotografia, eu tive 2 grandes influências, né, na minha vida. Eu, aos 15 anos, fui morar nos Estados Unidos na casa dos meus tios, e o meu tio, ele era um fotógrafo, né, ele tinha como hobby a fotografia, e eu aprendi a gostar de fotografar com ele, né, e fui tendo esse gosto. Nas viagens que eu fazia, eu sempre fotografava, e o meu pai e a minha mãe, eles sempre nos levaram, eu e minha irmã, né, eles sempre nos levaram em viagens pela Europa, a gente sempre foi em muitos museus, né, ver as obras de arte, os retratos, né, da realeza. Então, com isso eu fui aprendendo, né, e ganhando essa cultura. Um pouco mais tarde, né, depois de ter formado como engenheiro mecânico e trabalhado por muitos anos na área de tecnologia, os meus filhos nasceram. Quando nasceu o meu primeiro filho, que hoje tem 16 anos, eu resolvi comprar uma câmera melhor e aprender mais sobre fotografia, né, deixar um pouco de ser hobby, mas fazer mais fotografias dos meus filhos e da família. E aí, com o passar do tempo, eu fui ganhando gosto, fazendo retratos de diferentes tipos, fotografia de rua, paisagem, tudo, mas sempre lembrando dos retratos, né? Quando eu era pequeno, na casa dos meus avós, eu sempre conto essa história, né? A minha tia, ela ficou viúva muito cedo e ela morava com os meus avós, no porão da casa. Tinha uma casa onde era o porão, montaram uma casa, ela morava lá com os 3 filhos. E na casa deles, na parede, tinham os retratos grandes dos meus primos, né? E quando você tem um retrato grande, né, na parede de casa, esse retrato você tem contato com ele o tempo todo. E ele vai fixando na mente. Então eu nunca esqueci desses retratos que tinham na casa dos meus avós.
para os meus primos pequenos. A gente tinha retratos na cômoda, assim, da família toda, que, né, os netos, os filhos enviavam para minha avó, ficavam lá. Desses eu não me recordo muito, mas dos que estavam na parede, eu me recordo muito bem. Eram retratos preto e branco, como se faziam na época, mas muito bonitos, grandes, né? Então, quando eu comecei a buscar uma forma de trabalhar com a fotografia mesmo como profissão, isso me veio à mente, né, os retratos, e ao buscar uma forma de fazer diferente do que a maioria das pessoas fazem, né, que hoje em dia a fotografia ela era na parede das casas, né? Isso. Lá no passado, quando a gente tinha obras de arte que eram feitas, né, da realeza, a gente tinha os retratos nas paredes, grandes, em grande Aquelas forma. molduras redondas, né, bonito. Depois eles foram migrando para tamanhos menores. Com o advento da fotografia, a gente começou a ter as molduras redondas, né? Sempre tinha, às vezes eram vários retratinhos, assim, né? Mas sempre os retratos na parede de casa, exaltando a família, né? Que é o que a gente tem de mais... Representando a família, né? Exato, que é o que a gente tem de mais importante. Com certeza. Então eu comecei a buscar e eu encontrei um mentor, né? Um retratista americano, que tem 4 estúdios hoje nos Estados Unidos, e que trazia uma proposta diferente de fazer obras de arte das famílias, resgatar um pouco aquela tradição, um processo um pouco mais moderno, porque hoje em dia ninguém tem tempo de ficar posando horas e horas para o retrato, mas eu trouxe para o Brasil esse estilo de retrato, da gente fazer um retrato clássico, um retrato elegante, né, da gente preparar a família para ir até o estúdio, fazer um retrato bem bonito, e a gente colocar na parede de casa, é aquilo que a gente tem de mais importante. Então, uma profissão bem diferente da outra, né? O mecânico, eu acho que exige muita concentração, né? Agora, a fotografia é bem humanística, né? Isso. Então você partiu para um campo bem coração, bem amor, completamente diferente. O que eu acho muito importante é essa mistura, né? Porque quando eu vejo o engenheiro, só engenheiro, mas ele não pinta, ele não toca nenhum instrumento musical, ele não tem aquela parte humanística, eu acho que o engenheiro se torna muito frio, na minha concepção, sabe? Então eu acho que sempre tem que misturar a profissão, mas como eu digo, fui professora há muito tempo, tinha que ter em todas as escolas aula de música, aula de fotografia, essa aula partindo para o princípio humanístico, né, para a pessoa pegar amor nas coisas que tem, na foto da avó, do vô, não é só foto musical mesmo, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, Marcelo, depois você saiu dessa parte, você se especializou nisso aí, porque tem muitos fotógrafos aqui no Brasil com o seu perfil, com o seu conhecimento. Olha, Darcy, eu acho que o trabalho que eu faço é muito na contramão do que a maioria faz, né? Então, a grande maioria tem uma proposta de criar um álbum, né, de fazer os retratos, muitas vezes em estúdio, muitas vezes em locação, a gente só faz no estúdio, mas eles criam álbuns de família, né? Álbum de família. Várias fotografias, com vários retratos, que eu acho muito válido e muito legal. Só que ele chega, a gente vê no dia que chega e guarda no armário. Né? Sim. Então a minha proposta é diferente. Os nossos retratos eles vão desde um tamanho de 35 centímetros até 1,80 m. Né? Então a gente tem como objetivo que vocês coloquem, né, que as famílias coloquem um retrato em um lugar central em casa, né, na sala de jantar ou na sala de estar, para que as pessoas tenham contato com a família o tempo todo, para a gente mostrar para o mundo aquilo que a gente trabalha todos os dias para, né, para prover, para dar uma boa vida para os nossos filhos, né? Então esse é o nosso objetivo, diferente. Então a gente lá no estúdio menos é mais. Então se a gente fizer um lindo retrato, né, capturando aquele momento da família para a eternidade, é isso que a gente busca. Então, nós estamos falando de retrato e é muito bom as pessoas perceberem, gente, que o que ele faz não é uma coisa, porque no computador, aliás, na internet a gente vê sempre, venha fazer seu retrato, mude o seu retrato com uma figura mais artística. Mas essa maneira, como eu já vi seus quadros, como eu já vi no evento nosso, né? Você levou modelos também. Então, eu nunca vi um trabalho assim. Vê sim, pintura de quadro, na mão, tudo, mas é uma coisa que você faz muito diferenciada. Sim. E eu acho que isso aí é bacana, é bonito, trabalha só, você é focada
nesse trabalho, né? Exato, a gente tem 7 anos que a gente está com o estúdio especializado nesse trabalho, né? Então lá no estúdio a gente tem 2 finalizações que a gente chama, né? O clássico e a obra-prima. Sei. Então a finalização clássica ela é mais próxima da fotografia, né? O casamento da arte com a fotografia. Então quem gosta mais, tá mais do que está acostumado a ver que é uma fotografia mesmo bem realista, eles normalmente optam por essa finalização clássica. A finalização obra-prima é para quem gosta de uma pintura a óleo. Sei. Então a gente tem um processo mais moderno, de muita qualidade, onde a partir das fotografias e dos retratos que a gente faz no estúdio, a gente cria essas lindas obras de arte. Né? Então são retratos, né, como a gente vê no Velázquez, no Rembrandt, retratos bem realistas, né? Então a gente não perde a essência, mas você vê que tem o traçado, a pincelada, né? Ele não tem aquela textura da pintura a óleo, porque a gente não tem a tinta em si, mas a gente usa os pigmentos com as mesmas características da tinta a óleo, reproduzido no canvas, né? Então é um retrato que é para durar por muitos e muitos anos, mas assim, uma real obra de arte, né, da família. Sim, não é uma coisa para sempre, toda a vida, né? Exato, né? Atemporal, que a gente diz. Atemporal. Clássico e atemporal. Então, a gente, quando fala isso aí, a gente já se inspira, né? Nossa, eu vou fazer para deixar para minha família, né? Apesar de eu ter um filho só, mas já pensou ficar essa coisa tão fiel, tão perfeita, né? Que você faz, que eu já vi seus quadros, da gente, quando a gente partir desse mundo, é muito melhor do que você estar buscando lá no Google as fotos que você tirou, né? Se encontrar, né? Se encontrar, se já não foi deletada, né? Porque nunca existe assim a fidelidade. A gente tem tanta coisa para guardar e vai deletando, quando vê, deletou coisas que a gente não queria. E aí, vamos falar o número do seu telefone, o nome do seu estúdio aqui no meio do programa, para que todos saibam direitinho onde te procurar e onde é seu estúdio, para fixar bem na cabeça do nosso internauta. Tá, vamos lá. Então, o estúdio chama Retratos por Marcelo Valente. No Instagram e no Facebook nós estamos como Retratos por Marcelo Valente também. O estúdio ele fica hoje bem próximo do Parque Vila Lobos. Então é um ponto de referência muito fácil. Olha, a gente tem clientes que vêm, a gente já teve clientes de Jundiaí, de Sorocaba, que vem bem na entrada da cidade, então fica fácil até das pessoas que estão um pouco mais longe irem ao estúdio. Né? Então ele é muito bem localizado ali na Marginal, bem pertinho do Parque Vila Lobos. O nosso telefone e o WhatsApp é 11 9 7889 4777. E Marcelo, agora nós estamos mostrando alguns exemplos da sua pintura, né? Quanta coisa a gente está mostrando aqui desde o princípio que você começou, né? E passo a passo aonde você chegou com a sua profissão, que eu acho que isso aí é bacana demais, você partir de mecânico, partir para fazer essa parte, né, de pintura. Então, nós estamos assim, passo a passo, indo para o atual, onde você chegou até hoje, né? E o que te encantou mais, que você fez um quadro que mais te emocionou? Olha, eu tenho uma família que recentemente foi ao estúdio, que tem uma história muito legal, emocionante, assim, muito gratificante. Sim. Né? Porque a gente não está fazendo simplesmente um retrato para colocar na parede, né? A gente conta histórias lá no estúdio, então a gente cria um pouco de consciência da importância que é o retrato, né? Então, tem estudos científicos que mostram a importância dos retratos de família, principalmente para as crianças pequenas que crescem nas casas com um retrato. Elas, através dos estudos, eles comprovaram que eles crescem para ser adultos que vão melhor na vida, porque tem um conhecimento da história da família. Então, essa família que foi recente ao estúdio, eles têm 3 filhos, né? A mãe, pai e 3 filhos, muito bem educados. A filha até toca violino, então ela fez até um pequeno recital lá no estúdio, foi muito gostoso. E a gente fez o retrato, né? Fez um retrato, se não me engano, foi de 50 centímetros, então foi um retrato um pouco maior, né? Que é muito bonito. E com as histórias que a gente conversou no dia, até o nome dela,
ela conheceu um pouco da história dela através da fotografia. Porque Olha, as fotografias, elas contam a história da família, sim, né? Então, como a gente não tem mais os retratos físicos hoje em dia, no celular, essa história ela vai começar a se perder nas próximas gerações, se a gente não voltar exatamente. atrás. O mundo moderno, ele é muito bom, mas em algumas coisas ele está atrapalhando. Ele É está tirando algumas coisas da gente, como os retratos físicos que contam a história da família, né? verdade. Eu tenho um retrato lá no estúdio de quando o meu avô chegou no Brasil com 1 ano de idade. Olha, O meu avô, os meus bisavós, quando eles vieram, né? uhum, Então, eu sei a história da minha família através desses retratos. Então, voltando na história, né? Ela foi visitar a família em Minas Gerais hum, e olhando as fotografias, ela descobriu, coisa que ela não sabia, que ela tinha sido adotada. olha que É, coisa. o pai dela, eu agora não me recordo se o pai faleceu ou se separou da mãe e foi Uhum, embora, mas ela foi criada pelo tio a olha, vida toda, que foi a referência dela, uhum, né? Então, ela só descobriu essa história quando ela foi para Minas e viu o retrato na parede. Falou: não, mas esse aqui não é o meu pai. Ela falou: não, seu pai é esse aqui foi quem te criou, que é seu tio. Então, olha só que contou, ela descobriu, né? Muito emocionante. E foi isso. muito legal depois o relato que ela me falou sobre os retratos. E enquanto a gente estava produzindo os retratos, só de ter ido ao estúdio, da gente ter conversado sobre essa importância, ela falou: não, aqui a gente já começou a mudar, já começamos a colocar outros retratos na parede, já tiramos das caixas que a gente tinha, estamos reproduzindo alguns dos retratos para a gente deixar aqui. E ela me contou que a filha dela, como eu havia te falado, né, eu Hum, viajei muito, eu tive a oportunidade de viajar muito, de ver, de ir para Viena, ver uhum, recitais de valsa, né, uhum, lá na Origem, aham, de ir em muitos museus, Museu do Prado, o Louvre, todos os grandes museus eu já tive, né? aham, Então, de contar essas histórias, da importância da gente ganhar cultura, e a filha mais nova dela começou a dar mais intensidade no estudo do inglês e buscar algumas bolsas de estudo em algumas escolas importantes americanas aqui do Brasil, para poder ter uma vida melhor, para poder viajar, para poder conhecer o mundo, né? Com base no que a gente conversou lá no estúdio. Então, ó, é muito gratificante, porque não é só a transformação que o retrato vai trazer para a família, de reforçar os laços e os sim. valores, mas também as mudanças, né? Tá passando uma cultura incrível para a É pessoa, isso, né? Tá exato. passando, a gente que estudou história da arte desde o princípio, a gente sabe a dificuldade que um aluno, por exemplo, que eu dei aula de história da arte, a dificuldade que ele tem de quando a gente começa, a evolução das artes, do tempo, a linha de tempo, quanto eles têm dificuldade. Mas, professora, para que que eu vou saber pré-história? Por que que eu vou saber pré-história, professora? Se hoje nós já estamos numa fase tão diferente, aí você vai, eu tinha que ter um método muito, assim, evolutivo e muito, assim, perspicaz para trazer o aluno para aquela história que ele estava buscando, né, o Uhum. passado para entender o futuro, E o mundo atual. o mundo atual. Então E os você, ciclos, né? os ciclos, Que a gente vai voltando. a linha de tempo, né? Você É. volta a ver que nesses dias a menina fez um programa aqui da moda, Uhum. que surgiu no Japão, quanto que contribuiu para a moda brasileira também o Japão, na época da guerra, como foi a moda na época da guerra, a mudança que teve, eu acho isso muito interessante. Então, o que nós estamos engolindo muito é produto enlatado, né? Vem tudo para a gente pronto, e o ser se torna um ser sem agir, sem sentir, sem sentimento, É. não vê uma tarde ensolarada, não vê nada. Isso é parte, você está resgatando sensibilidade. Que a pessoa, na hora que ela vai buscar e que ela conhece o que você está falando, ela já abre para o mundo, né? Vai interagir para depois ela poder fazer, criar. Isso é Isso muito é. bom. Tanto que o estúdio chama Retratos por Marcelo Valente e Resgatando Tradições, que a gente Então, chama, né? Porque então, tem algumas tradições que merecem ser resgatadas, né? é. A gente está digitalizando muito o mundo, né? E como você falou, a gente às vezes manda, né, faz a fotografia da família numa festa, manda pelo WhatsApp, a pessoa vê um segundo Um segundo, desse tamanho, é. não toma contato, Não, né? não É um tô. mundo muito
corrido, então as pessoas não tomam um contato ali, não deixam eu observar minha família, deixam, né, absorver. Não, uma vez eu vi o Sebastião Salgado, que é o maior fotógrafo brasileiro, né, mais conhecido no mundo, falando que o Instagram, as mídias sociais é uma forma nova de comunicação. Não é fotografia. Não, Porque não a pessoa é. faz a fotografia ali, a gente está na geração mais fotografada da história, mas aqui a menos se produz os retratos. Não se produz. Eu acho que assim, Né? você tem um perfil completamente diferente, mas o fotógrafo mesmo, ele está sofrendo também com tudo que está acontecendo, né? Porque foi uma mudança radical. Hoje todo mundo fotografa, Sim. mas ninguém fotografa nada. Exato. Não tem aquele conhecimento da foto artística, né? A gente sabe disso aí, mas fazer o quê? Tá, esse mundo que todo mundo vai, todo mundo tira foto, todo mundo tem ali no Instagram, mas não tem a história, a cultura, não acompanha isso aí. Isso é. Isso é muito... E a gente para de contar a história da família, que é o mais Para de importante. contar a história da família. Você vê quanto que eu queria ter as fotos da minha avó agora. Vou ter que buscar em cada parente, ver se alguém tem a foto da minha avó, para deixar para os tataranetos dela dar uma olhada, né? Ele fala, que jeito que era a sua avó? Ah, eu não tenho retrato dela. Tem um, mas bem apagado, preto e branco. E ela tirava foto naquela época, né? Muitas fotos. E agora você está no auge do trabalho do seu estúdio, ou você está ainda buscando mais conhecimento, ou você chegou já no auge? Não, a gente no estilo, né? A gente já montou o estilo que a gente faz no nosso estúdio, né? De retrato. E são estilos, você quer dizer que são formatos, 3 formas de... Não, eu quero clássico, eu quero... A gente sempre busca fazer um retrato clássico e atemporal. Temporal. E tem um motivo por que disso. Porque o clássico, ele perdura. Ele é clássico por quê? Porque ele, né, passou o teste do tempo que a gente fala. Não vai perder valor, não vai ficar ultrapassado. Você não vai aparecer com aquela camiseta de 1984, sabe assim? Sim. Ou aquela roupa que é muito da moda da época. Então, quando as pessoas agendam a sessão de retratos no estúdio, muitas falam, não, mas tem que ir tão formal. Não é formal, mas é elegante, o mais elegante possível. Tem famílias que não são tão formais, nem tem, às vezes não tem nenhum terno. Mas aí a gente faz as recomendações para que o retrato fique o mais bonito possível. Porque quando a gente faz um retrato, Darcy, a gente quer criar conexão com as pessoas. Então a gente está observando uma obra de arte, o vestuário, ele é segundo plano. A gente quer primeiro criar uma conexão com os olhos das pessoas. Depois a gente vai observar o vestuário, a gente vai observar o resto. Da pose, né, como as pessoas estão. Mas primeiro é a conexão, que é o mais importante. Então todas as recomendações que a gente faz de vestuário, de como se preparar para a sessão, para que a gente faça um retrato clássico e atemporal, é porque no primeiro momento que a gente mais quer é criar conexão. A gente quer que quando os nossos filhos cheguem da escola, a primeira coisa que eles vão ver é o amor retratado ali na parede de casa. Então ela vai ter contato com o que é mais importante, é uma forma não verbal de dizer eu te amo, de dizer o que é mais importante para a criança. Então aquela criança que tem 10 anos, como meu filho, né, ou menos, ela vai bater o olho no retrato, mesmo que por segundos, o dia inteiro. E ela vai ter reforçado ali quem são as pessoas de referência, quem são as pessoas mais importantes na vida dela. E você viu, raramente, você está falando uma coisa muito séria, até para quem está nos ouvindo, raramente você encontra numa família o retrato do avô, do avó, nos porta-retrato. É só do pai, da mãe, do filho, e olha lá. Uma geração. De uma geração. Aquela geração passada, eles já aboliram, né, dos porta-retratos, nem tem, porque ainda existe. Meu filho tem muito retrato, retrato em cima de móvel. A Luciana, minha nora, gosta muito de retrato. Mas não tem retrato assim, às vezes, né, de pessoas que da terceira geração já foram. Então, isso é importante, né, esse resgate. E você imagina, Darcy, daqui a 10, 15 anos, se a gente continuar indo dessa forma, não vai ter nenhuma. Não vai mesmo. Não vai ter nada para contar a história. Como é que era minha avó? Deixa eu ver se eu acho aqui
Aí você tem que rolar no celular. E não E tem aí, paciência. não acha, não, mas não acha, porque aí Não. fica, no celular ficam as fotografias que você de fato faz com o celular, mas fica tudo que vem pelo WhatsApp, tudo que vem, né? Então você não vai ter como. Não vai. E as crianças não têm celular, aquelas, né, que seguram ao máximo para não dar um celular para as crianças, ela não vai ter contato. Então ela não tem contato nenhum com a história da família. Isso, meu filho até ele gosta desse resgate, né, da família, porque ele já tem foto de toda a família do meu marido, já tem foto da família da minha avó. Então, eu falei, ele já está, ele tem esse hábito, né, de trazer. Essas amostras que vocês estão vendo aí são os retratos que ele faz, a maneira como ele faz, e está explicando também a importância da fotografia. Isso é muito bom, essa importância da fotografia, de você ter uma foto na sua parede. Então é muito legal você trazer o tataravô, a bisavó, a avó, né? Para saber que é uma continuidade da família. Então não pode dispensar essas pessoas tão importantes na nossa vida. Daqui a pouco a gente volta para ele dar mais algumas pinceladas nessa nossa entrevista maravilhosa.